Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um momento de estudo e de reflexão. Hoje quem vai falar com a gente é a Giane, que vai falar sobre um tema extremamente importante, não só no tempo em que esse tema surgiu, mas também hoje ainda, que é amar os nossos inimigos. Para começar o nosso estudo, eu vou ler uma mensagem do Emmanuel, que é do livro Bênção de Paz. O nome dela é Razões para Amar os Inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 44. Os inimigos, queiramos ou não, são filhos de Deus como nós, e, consequentemente, nossos irmãos, para quem Deus providenciará recursos e caminhos dentro da mesma bondade com que age em nosso favor. Temos muito a dever aos amigos, pelos estímulos com que nos asseguram êxito na vida, mas não podemos esquecer que devemos bastante aos nossos inimigos, pelas oportunidades que nos proporcionam, no sentido de retificarmos os próprios erros. O adversário é mais propriamente aquele que sulca a nossa alma, a feição do lavador, que cava na terra a fim de que produzamos na seara do bem. O amor pelos inimigos dar-nos-á excelentes recursos contra desajuste circulatório, a neurose, a loucura ou a úlcera gástrica, sempre que estejamos em tarefa no corpo físico. Orando em benefício dos que nos ferem, evitamos maiores perturbações em torno de nós mesmos. Uma atitude respeitosa para com os adversários nunca nos rouba tempo ao serviço. Amando aos inimigos e entregando-nos sinceramente ao juízo de Deus, com as melhores vibrações de fraternidade, eliminamos 90% dos motivos de aflição e aborrecimento. Abençoando em silêncio os que nos criticam ou nos golpeiam, protegemos com mais segurança os interesses do trabalho que a providência divina nos concedeu. A serenidade e o apreço para com os inimigos são os melhores antídotos, para que as preocupações com eles não nos destruam. O amor pelos inimigos não nos rouba a paz da consciência, na hipótese de serem malfeitores confessos, porque quando Jesus nos diz, ide e reconciliai-vos com o adversário, nos ensina a fazer paz em nossas relações, como não é justo privar da tranquilidade uma criança ou um doente. Mas, em trecho algum do Evangelho, Jesus nos recomenda cooperar com eles. Vamos fazer uma prece, então, para que a gente possa se entregar nesse momento e realmente escutar a mensagem que Jesus trouxe para a gente, nas palavras da nossa amiga Giane. Então vamos relaxar o nosso corpo, a nossa mente, deixar um pouquinho de lado as dificuldades do dia a dia, os desafios, concentrar todos os nossos pensamentos em uma vibração boa, em uma vibração de agradecimento. Hoje nós te agradecemos, meu Pai, pela oportunidade que nos dá de estar aqui, escutando a boa nova, escutando essas palavras de amor, essas palavras que vieram de alguém que confiava plenamente na nossa vitória. Muito obrigada, que o Senhor esteja sempre conosco. Que assim seja. Que a paz do Cristo esteja no meio de nós. E o convite que nós recebemos agora está aqui, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que estás nos céus. Esse capítulo
ele é muito importante e vai nos ajudar muito, nos orientar muito. E uma coisa que nos chama a atenção é o seguinte: o capítulo anterior, o capítulo 11, é amai o vosso próximo. E Kardec, nesse capítulo 12, ele coloca amai os vossos inimigos. Né? Então, se no capítulo anterior, né, a gente deu um desentendido em relação aos inimigos, nesse capítulo não tem como fugir. Né? Nesse capítulo, Kardec reforça, até porque os nossos inimigos e os nossos desafetos também são, né, nossos próximos. E nós temos que saber lidar com essa situação. Porque às vezes nós temos pessoas que nós não temos afinidade, ou pessoas que nos deixaram em alguma situação que não foi agradável para nós, situações de traição, né, situações de decepções e de mágoas. Então é muito importante a gente trabalhar como lidar, né, com essa situação para que a gente se liberte. Né? E a gente entender essa questão também de inimigo, porque nós não temos inimigos, temos pessoas que nós não temos afinidades, mas nós temos que fazer todo esse olhar de que somos todos filhos de Deus. Todos nós temos em nós a centelha divina, não é? Nós aprendemos com os espíritos que Deus nos fez simples e ignorantes, para nos tornarmos simples e sábios. Então, somos todos iguais. Agora, é importante cada um de nós se esforçar para ver os nossos desafetos ou aquelas pessoas que nós não temos afinidade, vê-los de outra forma, né? Porque, e até se nós estamos nos esforçando para sermos bons espíritas, bons cristãos, nós temos que olhar com carinho para essa nossa questão, a questão dos nossos desafetos. Lembrando que nós podemos ter inimigos e muitas vezes as outras pessoas podem nos ver como os inimigos também, né? Então, nós temos que aproveitar esse capítulo e fazer uma reflexão. Como que nós estamos nos comportando também em relação às outras pessoas, né? Como que nós estamos nos comportando em situações, né, que tem a ver com as outras pessoas. Isso aí, então esse capítulo ele vai nos auxiliar bastante, né, até entender aí como é que é esse amar os inimigos. E olha só o que o evangelista Lucas disse. E se vos amais somente aos que vos amam, que merecimento é o que vos tereis? Né? É um questionamento bem interessante. É verdade, a gente amar as pessoas que nos amam, as pessoas que a gente gosta, que a gente tem afinidade, isso é um prazer, né? É uma troca, não há caridade nenhuma nisso. O nosso grande desafio, né, e a nossa oportunidade de provarmos, né, a nossa evolução espiritual, é como que nós estamos lidando com aquelas pessoas que a gente não tem afinidade. Né? Então, é sempre esse trabalho de autoconhecimento, né? Como que nós estamos tratando as outras pessoas que a gente não tem. Ou que tem acontecido situações que não foram, né, que não foram legais, como que a gente está sabendo lidar, né, com essa situação. Jesus nos fala que para entrar no reino dos céus a porta é estreita, né? Então, interessante, várias situações aqui, a gente já começar a trabalhar, a entender, para que a gente, né, evolua o mais rápido, né, que a gente puder. Uma coisa que é muito interessante a gente pensar também, a partir do momento que Jesus ele nos dá essa orientação, né, de amar os inimigos, se ele fala isso, é porque nós já temos condições
de amar os nossos inimigos, né? É claro, cada um da sua forma, cada um do seu jeito, no seu momento, no seu tempo, mas Jesus não ia propor algo que a gente não teria condição de fazer, né? Então, todos nós já temos condições, pelo menos mínimas, de começar a olhar os nossos desafetos de outra forma, né? Olhá-los como irmãos, como nós, né? Que somos filhos de Deus, né? Eles também são e têm a centelha divina. E a gente fala, né? A gente chama Deus de Pai, até Jesus, né? Nos apresentou, né? Deus como Pai. Então, como qualquer pai, né? Deus quer que todos os filhos se deem bem, né? Todos os filhos se respeitem, todos os filhos se amem. E os inimigos desencarnados? Olha só, o espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos, porque sabe, antes de mais nada, que a maldade não é o estado permanente do homem. É verdade. Nós espíritas ainda temos mais responsabilidade, né, de que os nossos irmãos aí de outros segmentos religiosos, né? Porque nós sabemos que a maldade não é um estado permanente nosso, né? A maldade é temporária que nós temos em nós, porque faz parte aí da nossa evolução. Todos nós somos feitos para a felicidade perfeita, para a evolução, né? Então, entender também a situação, né, daquelas pessoas que a gente não tem afinidade, que por algum motivo, né, nos fizeram mal ou nos querem mal, né? E muito interessante, quando a gente fala de inimigos desencarnados, nós sabemos que a morte, ela só aniquila o corpo físico, né? Que o espírito, ele é imortal. Então, quando uma pessoa morre, né, ela desencarna e tem um inimigo, depois desse desencarne, ela pode ainda ficar perseguindo esse inimigo. Então, olha como é importante a gente seguir aquelas orientações de Jesus, né? Quando Jesus diz que reconciliar com os inimigos enquanto andamos com ele. Quer dizer, reconciliar com os nossos inimigos enquanto estamos encarnados, porque tudo fica muito mais fácil, né? Quando um inimigo desencarnado persegue outro encarnado, a gente chama de obsessão, né? A influência negativa de um desencarnado em um encarnado. Então, é interessante a gente parar, refletir, analisar quem a gente deve perdoar, quem a gente deve pedir perdão. E se bem que essa questão do perdão, muitas vezes nós não precisamos nem ir diretamente para a pessoa pedir perdão ou pedir que ela nos perdoe, tá? Primeiro é um processo de coração, de verdade, a gente ir trabalhando. Agora, se a gente já está pronto para pedir o perdão, é melhor. Se a gente está pronto para perdoar, melhor ainda, né? Mas nós espíritas, nós temos aí essa responsabilidade a mais, né? Porque nós sabemos que, que o desencarne não muda um espírito, né? Os pensamentos dele, as tendências dele continuam. Então, se um desafeto nosso desencarna, pode ser, não é sempre que vai acontecer, cada caso é um caso, mas pode ser que a gente tenha aí um inimigo desencarnado, né, no nosso encalço e pode nos dar aí, né, bastante problemas, e para os dois lados, né, tanto para o encarnado como para o desencarnado. Então, vamos aproveitar essa oportunidade, né, aproveitar a oportunidade que nós estamos aqui e já fazer esse processo, né, de perdoar, de relevar, para seguir em frente. Agora, a pergunta que não quer calar. Como amar os inimigos? Porque essa questão do amor, ela é muito delicada, né? Amar quem nos ama é
uma delícia, né? Quando a gente encontra com um amigo, é um prazer, né? Um amigo, a gente fica 1 hora conversando com ele, parece que foi só 15 minutos, né? De tanto que o tempo passa depressa, que é tão gostoso. Até o nosso organismo libera hormônios, né? De bem-estar, de bom humor, quando a gente está com alguém que tem afinidade. Agora, quando a gente está com alguém com desafeto, com alguém que a gente tenha passado alguma situação muito delicada, que nos deixou, né, marcas negativas, até o nosso organismo reage, né, liberando hormônio de estresse, né? Então, como que é esse amor aí? Porque Jesus fala de amar os inimigos, né? Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente acha bonito, e a gente até se emociona, mas como é amar esses inimigos, né? Como que é esse processo aí que a gente vai começar, para a gente começar a amar verdadeiramente, tá? Olha aqui, ó, mudar o olhar em relação a ele, assim como o sentimento. Mudar o olhar em relação ao desafeto, vê-lo como irmão, vê-lo às vezes como alguém, né, que está com algum desequilíbrio, alguém que até merece uma atenção especial. Às vezes é alguém que teve tantos problemas na vida, tantas dificuldades, que de forma consciente ou inconsciente coloca essas dificuldades, né, em cima dos outros. Então, às vezes até fazer, ter para com o desafeto, empatia, tentar, né? Pelo menos se colocar no lugar dele, né? Isso aí facilita bem. Isso aí já é um começo de um processo que pode nos auxiliar bastante. E muitas vezes até que ponto nós não somos, né, responsáveis aí por ter esse desafeto, né? Então, mudar o olhar em relação a ele, como assim um sentimento. Então, toda vez que a gente lembrar com ele, né, e os sentimentos forem negativos, a gente colocar um pensamento positivo em cima, substituir o pensamento negativo pelo pensamento positivo, o sentimento positivo, para a gente conseguir, né, lidar com esse desafeto ou com essa situação, né? Não alimentar sentimentos negativos, rancor, mágoa, etc. O verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão jamais se vinga. Jamais. Nem aquela vingança explícita, né? Aquela de expor o desafeto para todas as pessoas, e nem aquela vingança discreta, né? Que às vezes a gente faz, e às vezes até sem perceber, né? De maledicência, colocando as pessoas contra aquele desafeto, né? Então, não alimentar sentimentos negativos. E um sentimento negativo, a gente rechaçar, afastar e fazer aquele trabalho de colocar sentimento positivo, né? De fazer aquele trabalho de vê-lo como irmão, né? Fazer todo o bem possível, né? A partir do momento que a gente começa a querer olhar os nossos afetos de forma diferente, a trabalhar, começar a trabalhar o processo, né, de perdão e de aceitação daquela situação ou daquela pessoa, geralmente a gente passa por provas, né? Deus, a espiritualidade superior, vai colocar aquela pessoa ali no nosso caminho novamente, aquela pessoa difícil, hein? Aquela pessoa, né, que às vezes nos fez mal, vai colocar lá no nosso caminho e a gente vai passar por provas para ver se realmente, né, aquele processo de perdão, ou aquele perdão que a gente já deu, se ele é verdadeiro, se ele é genuíno, né? Então, quando a gente tiver a oportunidade, fazer todo o bem que for possível, que estiver ao nosso alcance, né? Se a gente não conseguir ainda, pedir pessoas, né? Pessoas que possam ajudar aquele desafeto, né? Mas a gente sempre pode ajudar, né? De alguma forma, a gente sempre pode ajudar. Colocá-lo em nossas orações, né? Nós devemos orar por todos, principalmente pelos nossos desafetos, que são nossos irmãos, né?
Nós espíritas, nós temos o hábito, né, da oração diária, nós temos o hábito do evangelho no lar, no mínimo uma vez por semana. Agora nós estamos tendo mais tempo, né? Nós podemos até fazer o evangelho no lar todos os dias, que é o correto mesmo. Então, colocar esse nosso desafeto nas nossas orações vai ser muito bom. Vai ser bom para ele, mas com certeza vai ser muito melhor por nós. Porque quando a gente para e ora pelos outros, nós é que somos os primeiros beneficiados. E como todo ser humano merece respeito. Então, o amar os inimigos é respeitá-los. O respeito também é uma forma de amor. E talvez é a forma de amor mais simples que a gente já consegue fazer. Né? Às vezes a gente não consegue ainda perdoar totalmente e voltar àquela amizade que a gente tinha antes, porque realmente, né, quando a confiança se quebra, retomar essa confiança é delicado. Mas se a gente já começa a respeitar o inimigo, nossa, né, ou os afetos, nós já estamos no caminho muito bom. Já aumentou a nota. E nosso querido Allan Kardec, olha o que o Allan Kardec fala nesse capítulo também, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala, quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. E é verdade, quanto mais a gente se eleva, quanto mais a gente volta para a nossa vida espiritual, para a nossa área tão importante na nossa vida, né? Que é a área espiritual, algumas coisas vão ficando tão pequenas que a gente não vai dando nem valor, né? A gente vai relevando. A gente não pode esquecer que nós estamos aqui de passagem. O planeta é lindo, é maravilhoso, é abençoado, mas não é a nossa casa. Aqui é um planeta escola, nós estamos aqui de passagem para aprender. O nosso lar é todo o universo. Então, quando a gente amplia essa visão, algumas coisas vão ficando tão sem importância, né? E a gente vai tendo facilidade de relevar. Eu me lembro de uma senhora de um centro que eu trabalhei, e ela sempre falava que relevar é mais fácil de perdoar, né? Que perdoar tem todo aquele processo, e relevar, né, é mais fácil. Então, se alguém nos fez algo que nos desagradou, que deixou muito triste, nos frustrou, nos decepcionou, a gente começar a relevar, falar, nossa, às vezes aquela pessoa não está bem, ela não está passando um momento que não é legal, né? A gente vai relevando e tudo vai ficando mais leve para a gente, a nossa caminhada vai ficando mais leve, né? E lendo essa passagem aqui eu me lembrei, essa orientação aqui de Kardec eu me lembrei. No livro Obras Póstumas, da segunda parte, Allan Kardec nos fala que a espiritualidade superior revela para ele a missão, né, de codificar o espiritismo, né, os ensinos dos espíritos, codificar a doutrina espírita. Mas os espíritos disseram para ele que ele teria muita dificuldade com próprios companheiros, pessoas que iam estar com ele, né? Então que haveria maledicência, traições, discórdias, né? E nesse mesmo livro, 10 anos depois, Allan Kardec registra e diz que realmente tudo que os espíritos falaram que ele ia passar com os companheiros de doutrina realmente aconteceu, mas que naqueles momentos, né, de tristeza ou de dificuldade, o que ele fazia? Ele elevava o pensamento acima de tudo aquilo e confortava o coração dele e ele conseguia, né, continuar com a missão dele. Então façamos como Allan Kardec. Nos momentos difíceis, com as pessoas difíceis, vamos fazer isso, vamos relevar, né, um monte de coisa, vamos elevar o nosso pensamento acima de tudo isso, que tudo é transitório, tudo passa, né? E que muitas vezes aquelas pessoas que nós temos dificuldades são com aquelas pessoas que nós vamos trabalhar as virtudes que Jesus veio me ensinar.
virtudes que nós já temos em nós, né? Mas que a gente tem que fazer ali o exercício de trazer à tona. São com essas pessoas, né? Que nós vamos trabalhar a paciência, a tolerância, a caridade, a benevolência, não é? Então, esse capítulo é muito interessante. Quem puder, lê esse capítulo hoje, né? Ou pelo menos algumas partes dele, vai lendo ele durante a semana. É muito interessante e nos fortalece muito, né? Nos dá ali, abre os nossos horizontes, nos dando, né, força para que a gente vá cada dia se melhorando, né? E a oração, né? Não podemos esquecer da oração. Orar e agir. Orar por nós mesmos, orar pelos nossos afetos, né? Para que a gente consiga cada vez ser pessoas melhores e fazer o nosso melhor. No último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec dá uma atenção só para as preces. Então, é um capítulo de coletâneas de preces espíritas, né? E tem a prece para os inimigos e para os que nos querem mal. É uma prece muito bonita, muito emocionante. Às vezes, quando o nosso coração assim, estiver pesadinho, né, estiver escuro em relação a alguém, vai lá no último capítulo e abre nessa oração, tá? É no item 46, e a gente vai orando, vai aliviando o nosso coração e a gente vai ficando mais fortalecido. Essa oração é maravilhosa, né? E é muito interessante que às vezes tem alguma pessoa assim que a gente, né, não está bem com aquela pessoa e a gente vai fazendo essa oração, tá? Para os inimigos e os que nos querem mal, a gente vai fazendo essa oração e cada vez que a gente faz, a gente vai ficando mais leve, vai limpando o nosso coração, né? Até que depois, quando a gente vê, a gente já perdoou a pessoa, né? Ou já conseguiu pedir perdão, né? E não esquecer, falamos tanto aqui, né, de inimigos, mas o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, ele deve trabalhar essa questão, né? A gente trabalhar essa questão aí de não ter. Nós podemos, até pessoas acharem que são nossas inimigas, mas nós não sermos inimigos de ninguém. E não esquecer que os nossos inimigos, eles não estão lá fora, eles estão dentro de nós. É nosso orgulho, nossa vaidade, nossa falta de fé. Oramos. Senhor, não te pedimos isenção das provas necessárias, mas apelamos para a tua misericórdia, a fim de que as nossas forças consigam superá-las. Não te rogamos a supressão dos problemas que nos afligem a estrada, no entanto, esperamos o apoio de teu amor para que lhes confiramos a devida solução com base em nosso próprio esforço. Não te solicitamos o afastamento dos adversários que nos entravam o passo e obscurecem o caminho. Todavia, contamos com teu amparo, de modo que aprendamos a aceitá-los, aproveitando-lhes o concurso. Não te imploramos imunidades contra as desilusões que porventura nos firam, mas exoramos o teu auxílio a fim de que lhes aceitemos, sem rebeldia, a função edificante e libertadora. Não te suplicamos para que se nos livre o coração de penas e lágrimas. Contudo, rogamos a tua benevolência para que venhamos a sobrestar-lhes o amargor, assimilando-lhes as lições. Senhor, que saibamos agradecer a tua proteção e a tua bondade nas horas de alegria e de triunfo. Entretanto, que nos dias de aflição e de fracasso possamos sentir conosco a luz de tua vigilância e de tua bênção. Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, do livro Correio Fraterno.